Boa tarde, mulheres de Deus! Boa tarde para mais um vídeo. Hoje estamos num cenário novo, como vocês podem desconfiar. Esse é o quarto dos meus filhos e foi o único lugar que me sobrou hoje. Foi o único lugar que eu consegui um tempo só para mim, um espaço em silêncio, porque hoje tá tudo ocupado nessa casa. Um tá dormindo no quarto, o outro tá na sala brincando e já estão de férias e agora começou realmente a intensidade dessa casa, é tudo a flor da pele, é tudo aqueles dias que eu não consigo deixar a casa em ordem, sabe? Enquanto eu tô arrumando aqui o quarto, os brinquedos jogados, os dois já estão na sala jogando brinquedo no chão, e um movimento sem fim. Ser mãe de meninos, pelo menos, a minha experiência é essa. Eu não consigo vencer os dois. Eu não consigo. Eu só tô tranquila agora, porque eles estão dormindo, um tá dormindo e o outro tá brincando com o pai. Só por isso, porque senão não tem como. Mas o que importa é que... Nossa, gente, eu tô pensando nisso agora. Prioridades. Quando a gente dá prioridade, a gente dá um jeito. A gente dá um jeitinho. Que às vezes a gente dá desculpa pra coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente chega no final do dia e a gente fala, não consegui, nossa, mais um dia que não consegui, mais um dia que não deu. E aí, no final das contas, é sobre prioridade. Porque se fosse algo extremamente importante pra você, você daria um jeito. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu adoro esse exemplo porque ele é real e eu sei que todo mundo faria isso. Se tivesse 1 milhão te esperando na França e semana que vem você tivesse que assinar um papel lá na França para conseguir receber esse 1 milhão, você daria um jeito? Ou você ia falar, eu não tenho dinheiro para passagem, não tem como, não, eu ainda não tô, acho que não é pra mim. Não é pra mim porque 1 milhão, tudo bem, eu ia receber 1 milhão, mas eu não tenho dinheiro nem pra passagem. Você provavelmente não iria agir assim. Provavelmente você ia fazer uma vaquinha, você ia vender seu carro, alguma coisa você ia fazer pra conseguir chegar na França e assinar um papel pra receber esse 1 milhão, que era pra ser seu. E a mesma coisa, gente. A vida, não só a vida com Deus, mas a vida num todo. Quando você quer, por exemplo, treinar, você vai começar uma nova rotina, você quer fazer treinos diários, se alimentar melhor, enfim, criar um novo hábito. Se aquilo for prioridade pra você, você vai acordar 5 horas da manhã, você vai se exercitar. E se for algo tão importante pra você, você vai treinar na sua casa. Você vai dar um jeito, quem quer faz acontecer, não arruma desculpa. Olha outra coisa que me veio na cabeça. Sobre escolhas, no caso, não é bem sobre prioridades, mas escolhas. Havia 2 irmãos, filhos de um bêbado. Ele foi entrevistado perguntando, por que você não bebe? Por que você não bebe nada? Nunca bebeu nada? Nem um golinho de vinho, você nunca tomou? E ele foi entrevistado e ele falou assim, não, eu cresci com um pai que era alcoólatra. Eu cresci com um pai que bebeu a vida inteira. E aquele exemplo de pai, a falta da presença dele, não me fez bem. E ali eu já percebi que isso não é pra mim, como eu já tenho isso no meu sangue, nunca tive coragem de beber um golinho de álcool. Tá. O outro irmão, que foi criado pelo mesmo pai, com a mesma história, com a mesma casa, mesmo tudo. Perguntaram pra ele, fulano, por que você bebe tanto? Por que você, não consegue sair da bebida e se entregou pra bebida? Da onde veio sua história? Como que é? Como que surgiu isso? Cara, eu cresci numa casa onde meu pai bebia muito. Ele bebia muito e esse era o exemplo que eu tinha. E aí cresci achando que eu tinha que ser como ele. E aí acabei, quando eu vi, já tava exatamente como meu pai era, eu era também. E foi assim, e aí eu tô agora igual meu pai. Olha só, gente, sobre escolhas. Escolhas é o mesmo cenário. Você escolhe a mudança que você quer. Você escolhe a vida que você quer ter. Todos nós, sem exceção, todos nós, gente, sem exceção, temos uma história complicada. Algo, se ainda não complicou na sua vida, vai complicar. Se tava tudo bom até agora, algo vai acontecer porque Deus trata desse jeito. Pra gente amadurecer, pra gente crescer, Ele precisa criar o problema para que haja o adubo da nossa parte, fertilizando essa terra para que extraia o melhor de nós. Deu pra entender, né?
Então, precisa nascer o problema. Precisa nascer ali a terra seca, precisa nascer o vento forte, precisa nascer a tempestade na nossa vida para fortalecer. Esses tempos, essas estações, elas são necessárias, mas cabe a gente escolher. Escolher criar bons hábitos, escolher cuidar do nosso templo, escolher cuidar do nosso espírito, escolher cuidar da nossa alma, escolher. O livre-arbítrio é para todos. Mas ou a gente arruma uma desculpa, como eu contei para vocês desse exemplo, ou a gente arruma uma solução para não ser um vítima, não ser mais um que se vitimiza esperando algo dos outros. Gente, está todo mundo ocupado, tentando ter uma vida melhor. As pessoas não estão ali com tempo disponível para solucionar nossos problemas, porque tem muita gente que eu vejo, elas ficam esperando a outra pessoa cair na real que ela precisa de ajuda, que a outra pessoa precisa ter a obrigação de ajudá-la. Aonde que tá isso, gente? Nem pai e mãe. Nem pai e mãe. Vocês estão entendendo? Ninguém tem obrigação nenhuma. A nossa mãe, a gente deve honrar a vida, seja quem ela for. Seja quem ela for. Ela pode não ter sido uma pessoa presente na sua vida. Ela pode, talvez, ter feito mal pra você, de certa forma. Ela te fez sofrer. Mas olha que doido o que Deus faz com a gente. Ele nos convida a honrar a vida, honrar o respirar, porque a nossa mãe concebeu a nossa vida. É ela que nos trouxe a luz. Olha que coisa linda, a vida trouxe a luz. Só aí você já deve gratidão à sua mãe, seja quem ela for. O resto, ela não te deve mais nada. Olha que coisa de doido. O resto é um plus que a sua mãe escolhe te dar ou não. Que daí ela vai ser com as contas dela com Deus. Não é com você. Não é com você. Ela deixou de honrar a Deus quando ela escolheu não honrar a família dela, não honrar os filhos dela. Aí é um acerto com Deus, não é com você. E se Deus fez você sofrer com uma situação, por exemplo, como essa, você pode ter certeza que Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te fortalecer nessa história. Deus vai tratar seu coração. Deus está fazendo algo maior. Se você tem uma história como essa, que eu acabei de contar, algo parecido com isso, um sofrimento familiar, algo que não foi você que escolheu, com uma consequência muito séria, que você foi criado numa situação difícil, você foi criada, foi gerada, Deus vai recompensar todo esse sofrimento que você não escolheu. E com as pessoas Ele vai tratar também da maneira correta, da maneira ideal, da maneira justa. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus é justo. Ele é justíssimo. E não é como a justiça do homem, as leis do homem. As leis do homem são mas muito falhas. Ela não favorece a todos como deveria favorecer. Ela não conhece a verdade, muitas vezes, por trás daquela história que está sendo ali contada na frente de um juiz e de repente não é nada daquilo. Porque a justiça do homem pode ser falha, ela falha. Tudo que vem do homem, a gente conversou isso acho que no vídeo passado, o homem é falho, o homem é pecaminoso, tudo que vem do homem é complicado, mas Deus não. Deus vê, como eu ouvi esses dias, eu não lembro aonde, sabe aquela mensagem que você manda no WhatsApp, aquele textão, mas você apertou em enviar, imediatamente que você apertou em enviar, você já excluiu porque você se arrependeu. Mas Deus viu. A pessoa nem chegou praticamente a receber, ela nem chegou a apitar o celular dela. Mas Deus viu, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo, não passa uma agulha despercebida no céu. Deus está presente, onipresente em todos os lugares. Deus, eu li isso em Salmo 90 hoje. Ele, quer ver, eu vou ler para não falar besteira. Bom, já até achei aqui, ó. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. O tempo de Deus é diferente. De fato, 1000 anos para nós é como um dia de ontem, né? De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Falei ao contrário, né, gente? 1000 anos para Deus é um dia para nós. Olha que loucura! O tempo do céu é diferente. É diferente. E é assim, gente. É assim. Deus é maravilhoso.
Deus é misericordioso. Sabe o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu tava lendo aqui e também... Sabe quando o dia vai fluindo, a mensagem? Vai fluindo, eu até gosto de gravar um pouquinho depois do horário de almoço, porque tem amanhã pra pensar na palavra do dia. E hoje o Senhor me disse muito a respeito da falta de paciência. Da falta de paciência pra resolver problemas. E ele me deu um versículo aqui em Provérbios que a gente precisa refletir sobre ele, que tava pra ficar refletindo nele todo santo dia. A gente devia pensar nesse versículo, porque é desafiador. Todo dia a gente tem uma batalha. Todo dia a gente tem uma batalha para viver a respeito da paciência. Não sei vocês, pelo menos eu, com 2 filhos, marido, 1000 coisas, eu sou muito a flor da pele, sabe? Então às vezes eu não consigo... Eu acho que esse é o meu maior problema. Respirar, pensar antes de falar. Então às vezes eu tô muito fervorosa, muito estressada, muito... E eu falo em uma altura, em um jeito, em palavras que não precisava. Mas eu quero falar isso depois. A gente vai voltar nesse versículo que eu tô falando pra vocês depois, porque é importante, gente. Como é importante a gente ter a sabedoria divina do jeito certo de falar. Evitar muitas coisas que não precisavam, sabe? Eu quero muito falar sobre isso hoje. Mas vamos pra esse aqui, ó, primeiro. Declarar. Mais um dia. Gente, essa campanha tá acabando. Vocês estão sofrendo por isso? Porque eu tô, viu? Não sei o que eu tô sentindo. Parece que, como tá fazendo parte de uma rotina pra mim, eu tô preocupada. Depois, Senhor, o que vai ser de mim depois? O que vai ser de mim depois, Senhor? O que a gente vai fazer? Eu e essas mulheres vamos fazer o que depois disso? Vocês também estão assim, porque... Por favor, gente, comenta aqui. O que vai ser da gente depois disso? O que podemos fazer juntas depois disso? Depois dessa campanha, como é que vamos nos manter unidas? Entramos em outra campanha, continuamos gravando vídeo. A gente abre o grupo e fica conversando juntas, orando uma pelas outras. O que podemos fazer? Eu quero a ajuda de vocês pra isso, porque eu tô sofrendo já. Já tô sofrendo, eu preciso falar. Eu quero que a gente se mantenha, sabe? Eu quero que a gente tenha um vínculo mais forte do que 33 dias. Eu espero que vocês também estejam nessa sintonia. Eu quero algo a mais. Eu quero que a gente consiga criar algo extra, um plus. Uma continuação da nossa campanha, da nossa situação de cada uma aqui. Eu quero acompanhar o processo de vocês. Eu quero saber o que vem depois. Eu quero saber o que o Senhor está fazendo. Eu quero saber qual é o cenário que você vive e vai viver. Eu quero saber. Eu preciso saber. Deus me enviou aqui, eu estou aqui por algum motivo. Não é só pra gravar um vídeo. É muito além disso, vocês sabem, né? O poder da internet, graças a Deus, a gente consegue se alcançar, conhecer pessoas tão rapidamente, né? A internet é boa e ruim ao mesmo tempo, mas a gente consegue usar ela a nosso favor, né? A favor da fé, a favor do Senhor, enviar a palavra. Ainda temos acesso a enviar o bem, né? Enquanto muitas pessoas estão se alimentando disso e fazendo mal para as outras, né? Aproveitando a internet, a sensibilidade da internet e roubando e criando tanto conteúdo horrível na internet. Nós estamos aqui aproveitando disso por algo maior, por algo forte, por algo de valor, por algo eterno. E isso não tem preço, não tem preço. E vamos lá para Ezequiel 37. Juntas, aqui em uma corrente, juntas em Deus estamos unidas. Estamos aqui, ó, numa rodinha aqui, ó. Eu posso sentir a presença de vocês nesse lugar. Eu posso sentir a unção do Senhor nesse lugar. Estamos rodeadas de anjos. Tem anjos guardando a sua casa. Tem anjos que eles acamparam na frente da sua casa. Não vai ter nada, nem ninguém que passe ou ultrapasse o limite que Deus colocou. Creia nessa palavra. Olha, gente, vamos lá, Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês.
vocês, e eu cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus! Mais um dia declarando essa profecia maravilhosa, Senhor. Oh, bênção que é essa palavra, né, gente? Todo dia uma coisa. Deus, você não erra. Deus, como você pôde? Gente, para qualquer dúvida, qualquer vírgula que surgir aí no seu coração, Deus tem uma resposta. Vocês têm noção disso? Tem um livro com todo o manual, qualquer dúvida. Gente, qualquer dúvida que você tiver, Deus aqui fala até sobre sexualidade. Tem um livro que fala só sobre isso. Você tem noção disso? Que é o Cânticos, ou algumas bíblias falam, tá escrito Cantares, que é um livro do Salomão todo romantizado lá. Gente, não tem uma vírgula que fique sem te responder alguma dúvida que você tiver. Deus tem uma resposta. Deus pode fazer isso? Deus, isso é certo ou errado? Deus, qual que é o comportamento ideal para essa situação? Deus, como os meus filhos, eu posso bater ou não posso? Deus, ele tem tudo. Todas as respostas tem aqui. Se você seguir o pé da letra, se você for uma pessoa que é obediente, minha filha, a prosperidade ela vai te procurar de um jeito. A prosperidade vai te cercar de um jeito e não tem como. Não tem como. Se você seguir o que tá aqui, não tem como. É um manual. Você é um produto do Senhor e você veio com um manual. Seguindo tudo que tá aqui, não tem como o produto dar errado. Vocês entenderam? Não é uma coisa linda? Ai, gente, eu acho Deus perfeito. Ai, se eu ficar falando dele aqui, a gente vai falar só sobre ele, porque... Vamos falar agora o que ele diz pra gente, né? Um pouquinho desse manual aqui sobre a gente. O que eu falei pra vocês era Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. O que tá querendo dizer aqui, gente? Resolver a situação antes de haver um problema. Mas para resolver a situação onde já haver um problema, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter pavio longuíssimo, porque às vezes a pessoa vai vir já com aquela postura, já vai vir levantando o dedo, e você, plena, vai saber resolver a situação. Você vai saber como se sair, como se comportar, para que aquela pequena coisa, como tá dizendo aqui, não se torne uma contenda, algo muito sério, uma discussão, uma briga de família, aquela coisa grande que ninguém mais consegue resolver, porque agora ficou sério. Por quê? Porque ambos não tiveram a paciência e a ousadia de ser sábio. Ser sábio e não deixar aquilo proliferar. Gente, outra coisa que me fez pensar Ai, gente, agora parece que eu esqueci. Eu ia falar sobre sabedoria. Deus, me ajuda a lembrar. Sabe quando a pessoa tá discutindo ali com você, tá levantando uma voz, e você, lembrei ali do fio da minha letra que eu queria falar. E você tem a ousadia de dar razão pra ela. Às vezes vai ser necessário, eu não tô falando pra você mentir, mas às vezes o silêncio, o concordar, sem criar raiva na pessoa. Porque às vezes a gente fica, você tá certa, fulana, é isso mesmo que você tá falando. Se a gente tem essa postura, a gente vai criar raiva. Mais raiva ainda. Você tá falando tudo certo? Como assim? Eu sei que você não tá concordando. Vai criar raiva. Você tem que ter sabedoria. Nossa, gente, nossa, pode ser mesmo. Talvez você esteja certa. Vou pensar sobre isso. Você tá ali explorando com vontade de esmagar a pessoa, mas você tá... Por quê? Porque Deus te manda fazer isso. Ele tá falando aqui, ó. Seja sensato, seja sábio. Saiba resolver uma situação pequena com sabedoria, porque você sabe que se você agir por emoção, com raiva, com a flor da pele, levantar a voz, falar mal falado, vai criar raiva, vai criar contenda, vai criar atrito, e isso não vai parar ali. Isso vai aumentar, isso vai proliferar. Você sabe disso. Você sabe disso. Quantas vezes já passamos por isso? Você sabe que é assim. Então Deus nos convida a ter sabedoria, paciência. Acho que você pode estar certo. Eu vou pensar, tá bom? Desculpa, depois a gente conversa sobre isso. Vou pensar melhor. Gente, olha a postura. Olha que diferença. A gente precisa ser sábio. E tem pessoas que elas são... Como fala? Aquela característica da pessoa egocêntrica. Narcisista. Que elas precisam ter razão. Elas precisam dar razão a ela, dar o que ela quer. Para de querer discutir com gente que não... Ela sempre vai ganhar essa guerra. E você quer estar bem com Deus, não com ela. Você quer estar em paz lá, você e Deus ali, ó. Depois daquilo ali, você vai falar, Deus, ó, venci mais uma.
É isso que importa. É isso que importa, minha filha. Depois que você sai dessa situação, você vai se sentir tão forte. Você vai parecer que você não tem nada que você não governe mais. Depois que você começa a tomar essas atitudes e percebe que você consegue vencer a vontade de falar, a vontade de brigar, a vontade de falar aquilo que a pessoa merecia, você vai perceber que você tem um autocontrole tão diferente, tão diferente, tão diferente, que você fala, Deus, agora, olha, não tem nada que eu não consiga passar, não tem nada que eu não consiga superar, não tem nada que eu não consiga governar, porque eu estou sob o meu controle das minhas emoções. É diferente. É uma luta que eu quero que vocês entendem, gente. Vamos começar a praticar isso aí, que eu sei que é difícil. Às vezes a gente cai na armadilha e a gente, tipo, falei, não era pra ter falado, não era pra ter me exaltado, não era pra ter agido assim. Mas aí a gente já tem que voltar pro controle de novo. Deus lembrou a gente que a gente deu sabedoria, tananã e tal. Volta pro controle e pede desculpa e resolve a situação. Perdeu o controle, volta e pede desculpa, resolve a situação. E é assim que a banda toca. A gente tem que fazer isso. Aqui da palavra tá falando isso. Não vai dar a trela pra criar uma coisa grande. Daqui a pouco você tá se envolvendo num problema que nem era pra você se envolver. Você tá perdendo tempo, era pra você estar lá. Você tá aqui resolvendo aquele problema que você criou por falta de paciência. Não é? E é sobre isso hoje. Eu só quero falar sobre isso. Porque é algo tão simples que a gente até sabe. Mas aí a palavra de Deus deixa muito claro sobre isso. Deixa muito claro. Gente, seja sensato. Não vai dar voz. Não vai dar voz. Deixa a pessoa ter razão. Você precisa ter razão com pessoas. Você precisa ter razão comigo. Seu coração precisa estar em paz comigo, não com pessoas. E é sobre isso. Olha que coisa linda pra gente refletir hoje. Deus é perfeito, não é, gente? Oh, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Eu amo amar Ele. Eu amo falar sobre Ele. Gente, olha, eu ficaria aqui, horas falando sobre Ele, porque eu amo falar dele, sabe? Quando... É só isso. A palavra de hoje é essa. Eu espero que Deus tenha tocado o coração de vocês, que Ele tenha falado profundamente com vocês hoje. E se você não tem paciência, minha irmã, você precisa ter. Você precisa ter, e tomara que o Senhor tenha tocado no seu íntimo hoje sobre a paciência. Precisamos ser sábias. Precisamos honrar e glorificar o nome do Senhor. E ao invés de você usar palavras tolas, palavras ruins e palavras que, você sabe, ia gerar atrito, usar palavras de paz, prosperidade, de Deus. Ai, desculpa, minha irmã, desculpa, vai ficar tudo bem, a gente vai se entender. Talvez agora não é nem melhor hora pra gente conversar, porque a gente tá muito à flor da pele. Depois a gente conversa sobre isso. Gente, você vai criar outro ambiente, você vai criar outro clima. E em oração a gente vai mudando o coração de todo mundo, viu? A gente vai mudando. Em oração a gente muda o coração de todo mundo. Deus quebrando o coração mais duro, o coração mais rochoso. Deus muda. Quantos testemunhos eu já ouvi de coração endurecido que Deus quebrou? Eu creio. Deus transforma qualquer cenário. E Ele vai transformar o nosso. Vocês sabem disso. Nós cremos juntas, nós cremos. E agora vamos ficar com a oração da nossa irmã Margarida. Senhor, nosso Deus, hoje oramos como mulheres que estão vivendo batalhas dentro da alma e que carregam dores silenciosas, que choram escondidas, que já estão se consumindo por dentro com tantas dores, com tantas coisas que não acontecem e até mesmo por conta da espera. Mas agora, Senhor, nós nos derramamos diante de Ti, como diz a Tua palavra. Enquanto calei, meus ossos adoeceram. Mas hoje não queremos mais calar a dor, nem esconder o peso. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos. A culpa, a angústia, os traumas, os pecados, os medos, a falta de fé, a falta de vontade de orar, a falta de não conseguir ler a Bíblia, de não conseguir estar na Tua presença. Perdoa, Senhor, o que fizemos por desespero, o que dissemos no impulso da dor, o que sentimos em meio ao sofrimento profundo. Tira de nós todo o peso escondido que nos adoece. Lava o coração de cada mulher que está se culpando, se fechando, se isolando.
se perdendo. Tu és o nosso esconderijo seguro. Enquanto o mundo não entende, tu entras no lugar secreto da nossa alma e sussurra: filha, eu te perdoo, eu te curo, eu te liberto. Cerca-nos com os teus cânticos de livramento. Restaura o riso onde só há lamento. Sopra liberdade sobre quem está aprisionada pela dor. Traz a cura emocional a quem perdeu o brilho, a leveza, a vontade de viver. Hoje, Senhor, colocamos fim ao silêncio da alma. Falamos contigo com verdade, com tudo o que somos, com tudo o que sentimos e cremos. Tu nos ouvirás e tu nos libertarás e nos tirará desse vale dos ossos secos que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Nos cura, Pai, nos sara, nos liberta e permaneça conosco o tempo todo, pois nós precisamos de Ti, Pai. Estamos aqui para declarar que não somos nada, Pai, sem Ti. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.